Você acha que a liderança, ela é uma habilidade inata, que a gente realmente nasce com esse dom? Todo mundo consegue liderar alguma coisa, mas nem todo mundo consegue liderar qualquer coisa. Falta maturidade dos gestores, dos diretores para entender isso. Oi, pessoal, tudo bem? Começamos mais uma vez o nosso podcast Conexões que Transformam. E hoje nós estamos com um convidado super especial, o nosso amigo Rafael Amaral. Ele é especialista em liderança, formação de líderes, gestores, com mais de 15 anos de experiência e vem transformando, equipes aí. E se destaca como criador de conteúdo e especialista em comportamento humano e gestão de estratégia. Rafael, é um prazer te receber aqui hoje. Obrigado. Seja bem-vindo, um prazer te entrevistar aqui hoje. Que isso. E poder pegar um pouco do teu conhecimento, você poder passar pra gente aí, fica à vontade aí, casa sua. Olá, pessoal. Giovana já me apresentou, né? Estou muito feliz de estar aqui nesse projeto, podcast. E aí estou muito empolgado. Vamos lá? Vamos lá. Quero saber tudo, hein, Rafa? Me conta. Rafa, esse tema de liderança, eu te confesso que é um tema que me impressiona muito, é um tema que eu tenho particularmente muito apreço, por estudar, saber, compreender. E aí, vendo todo o seu currículo, todo o seu portfólio, eu te faço a seguinte pergunta para a gente começar, também para entender um pouco do que você tem assim, de conhecimento para nós. Rafa, te confesso que esse tema liderança é um tema que me chama muita atenção, eu leio um pouco sobre isso. Acho super interessante, acho que está muito em alta, realmente, né? E aí eu tenho algumas dúvidas, tenho certeza que você vai conseguir me ajudar. Você acha que a liderança, ela é uma habilidade inata, que a gente realmente nasce com esse dom, ou que a gente pode desenvolver ao longo do tempo, o líder pode se desenvolver? Bom, Giovana, na verdade isso é um pensamento que muitas pessoas têm, que é você nasce líder, mas na verdade não é por aí. Porque a gente vê muitos cursos de líderes, muito falando sobre como ser líder, então a gente entende que é uma habilidade que você aprende, porque ninguém nasce líder. Tem uma frase do Cortella que ele fala, que eu gosto muito, que é o seguinte: todo mundo consegue liderar alguma coisa, mas nem todo mundo consegue liderar qualquer coisa. Então é por aí você já tira uma ideia. Quando mais você aprende, mais você vive, mais você estuda, melhor líder você vai sendo. Então você não nasce sendo líder, você aprende a ser líder. Interessante. Então você acha assim que mesmo que a pessoa tenha uma habilidade, que às vezes a pessoa realmente nasce com isso. Sim. Tem, mas só que é uma habilidade que você se desenvolve. Tem pessoas que já têm aquele pé na liderança, digamos assim, mas não que ela já nasceu líder, não que não tenha como aprender a ser líder. Então, sim, você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que correr atrás. Então, até assim, pessoas extremamente tímidas ou introspectivas, você acredita que tem como a gente cultivar elementos de Com liderança certeza, mesmo? porque a liderança ela é muito voltada para pessoas, né? Envolver pessoas, lidar com pessoas. Então você pode ser tímido, pode não ter uma boa fala, ser mais na sua. Sim, você vai conseguir liderar, porque liderança é gente. Rafa, e você tem algum estilo de liderança pessoal? Ou você vai se adaptando conforme a situação? Sim, a palavra certa é isso aí. Existe vários tipos de liderança, certo? A liderança que eu pratico é a situacional, ou seja, dependendo da situação é como eu vou atuar. A gente sabe que existe liderança mais coach, que é aquela que você motiva, uma liderança mais autoritária. Existem vários tipos, mas dependendo da situação é a liderança que eu costumo aplicar, que é a que eu vejo que dá mais sucesso. A liderança mais autoritária ela é muito boa porque se consegue resultado de imediato, só que a equipe cansa, a equipe rapidão ela te abandona. Então, a melhor é a situacional. Agora eu tenho que ser mais incisivo, então eu vou aplicar assim, eu tenho que ser mais motivador, então essa liderança que eu vou aplicar. Então quer dizer que você vai oscilando, dependendo de como sua equipe depende da equipe, tá da respondendo. situação, até mesmo do colaborador, porque as pessoas às vezes pensam que liderança é um grupo, mas na verdade é meio que individual, é por pessoa. Eu tenho um grupo que eu tomo de conta, digamos assim, mas eu tenho que pensar cada um. Tá, então me explica. Por exemplo, você tem um grupo de 10 pessoas, Certo. 10 colaboradores. Então você estabelece um tipo de liderança padrão, mas você vai alternando dependendo de cada um? Isso mesmo, porque a gente já pensa já no perfil comportamental, por exemplo. A Giovana é uma pessoa mais comunicativa, então eu tenho que ter um tipo de liderança com ela, um tipo de conexão com ela mais comunicativo, não mais incisivo, não mais tranquilo, não mais
detalhista, mais De comunicativo. dados, né? É isso mesmo. Além da questão do tipo de liderança, tem que ser também o perfil individual de cada pessoa. Ah, interessante. Rafael, e agora trazendo um pouco assim para o meu panorama, né? Uhum. Como que você define, como que você enxerga, na verdade, a liderança feminina no cenário atual? Show, show. Bom, eu toda a vida eu gostei de trabalhar com mulher, né? Porque mulher Que são os lindas. Não, brincadeira, vai. Não, também, também. Mas assim, mulher, ela entrega mais, ela tem uma percepção maior das coisas, ela, sem falar que, cara, ela é, como que eu posso dizer? Ela é mãe, geralmente, né? Mãe, trabalha em casa, trabalha fora, cuida de menino, do marido, então ela já tem superpoder para mim. E essa questão de trabalhar com mulher sempre me dá uma segurança maior. Apesar que quando tem muitas mulheres numa sala, pode ter muitas picuinhas, né? Mas isso aí. Imagina. Mas É isso, tranquilo. né? Imagina. Mas isso é uma coisa que a gente sabe lidar também. E resolvendo isso aí, o restante ela entrega muito melhor do que muitos homens. Tá, Muitos Rafael, mesmo. ó, agora você quebrou a minha banca. Porque eu cresci, né, escutando que a mulher, que as empresas tendem a não contratar mulheres, Sim, ou que as sim. empresas preferem os homens porque as mulheres entregam menos, os homens entregam mais, por diversos fatores, inclusive gestação, inclusive maternidade. Você Uhum. está indo de contraponto com o que eu escutei durante uma vida inteira. Você realmente acha que a mulher ali no ambiente de trabalho ela entrega mais do que o homem às Sim. vezes? Sim, o que acontece? A mulher, como eu falei, a gente for pensar, às vezes ela tem até superpoder, porque elas conseguem fazer tudo isso e mais trabalhar. É claro que tem mulheres que dão mais trabalho, tem assim como homens também que entregam muito bem. Mas em questão de comprometimento, de entrega, de perceber todo o ambiente, mulher é melhor. A gente pode até tirar como exemplo, tem a CEO do Nubank é uma mulher, na Microsoft no Brasil é uma mulher e está lá em altos cargos. Então, sim, eu gosto de trabalhar com mulher, também gosto de trabalhar com homem, e eu acho que tem tudo a crescer o trabalho, né? Por mais que a gente saiba que são mais desvalorizada, questão de briga por salário, Sim. mas eu acho que talvez falta maturidade dos gestores, dos diretores para entender isso. Nossa, muito interessante. Então, quem sabe, né, a gente vem começando a mudar um panorama aí, Sim. uma ideia da mulher nos cargos de liderança. Sim, sim, acredito que é só o pessoal perceber, ter um entendimento melhor, saber trabalhar, que vão ver que vai ter muito mais resultado. Rafael, vamos para um outro tema aqui. Eu tive uma experiência, e aí foi por causa dessa experiência que eu resolvi de fazer esse questionamento. Como que um líder consegue liderar ali, gerir diferentes perfis dentro da mesma equipe? Por que eu te pergunto isso? Porque eu tive uma experiência empresarial aonde eu tive que conseguir fazer essa manobra. Entendi. Então eu te pergunto, como que um líder faz para conseguir gerir ali diferentes perfis dentro de uma equipe? Primeira coisa, Giovana, a gente entende que é muito importante ter diversos perfis dentro da empresa. A gente vai já entrar lá naquela questão de perfis comportamentais, que é o DISC, que é dominante, influente, estável e conforme. A gente sabe que o dominante é uma pessoa mais que gosta de ação, que gosta de resultado. Imagina só se todas as empresas, se a empresa tivesse todo mundo de um perfil só do perfil dominante. Que loucura que ia ser. A gente sabe que os dominantes são mais diretos e tal. Uhum. Então, a gente precisa de ter todos esses perfis dentro da empresa e, consequentemente, a gente tem que saber lidar com todos esses perfis. A gente entende que determinada situação, determinada ação, precisa de um perfil diferente. Eu preciso falar com a senhorinha ali, um atendimento ao público, por exemplo. Então, eu preciso de colocar uma pessoa mais tranquila, mais calma, que tenha paciência. Eu não vou colocar uma pessoa que não gosta de conversar com pessoas. Ser um influente, por Um exemplo? influente, isso mesmo. Então, o que acontece? Eu preciso de ter todos os perfis e a gente tem que, primeira coisa, nos conhecer, para me conhecer os perfis, saber como cada pessoa se Onde que comporta. se encaixa? Isso mesmo. Aí sim, você tendo esse conhecimento, fica fácil de trabalhar. É muito errôneo achar que todo mundo tem que ser igual a mim, igual ao meu perfil, ou perfil A ou perfil B. Porque uma empresa com esse tanto de perfil, ou desculpa, uma empresa com todo mundo com o mesmo perfil, não performa, não performa. E justamente tocando nesse ponto aí, quando eu comecei, eu achava que todo mundo tinha que ter esse perfil influente Influente. dominante. É um perfil parecido com o meu. Uhum. E eu achava que para atendimento ao público tinha que ser influente dominante. Aí eu fui focada nisso. Depois, Rafa, eu percebi que
eu precisava de um conforme, de um estável para cuidar do meu estoque. Sim, é isso mesmo. Você já pegou, tá vendo? A ideia é justamente essa. Se você ficar só com um influente, é aquela pessoa que conversa, que quer estar com pessoas e tal. Só que a gente sabe que a gente precisa também do lado C, que é aquele cara detalhista que vai. Faltou uma peça aqui, onde foi? Então a gente precisa de ter todos eles e saber lidar com eles, saber o que eles gostam, o que eles não gostam, para conseguir ter uma comunicação melhor e mais assertiva com ele. Rafa, antigamente, quando eu olhava essa variação, assim, eu vou ver aonde que fulano se encaixa, aonde que Beltrano se encaixa, eu pensava, juro pra você, tô te abrindo aqui de coração, eu pensava assim, ai gente, que líder fraco, porque você tem que fazer a pessoa se encaixar naquele papel ali, pronto, acabou, e você tá me trazendo uma outra ideia. Engraçado, isso acontece muito nas empresas, achar que todo mundo, eu contratei você para vendas, você tem que ser vendedor e pronto. Você vai conseguir fazer vendas? Vai, só que não vai performar tão bem igual quem já tem aquele perfil próprio para aquilo, entendeu? Então é muito importante esse autoconhecimento e o conhecimento do perfil. Autoconhecimento, por exemplo, eu, Rafael, conheço meu perfil, então já sei o que eu faço melhor. Outra coisa eu posso conseguir fazer? Óbvio, mas só o que eu faço melhor é isso, porque meu perfil me leva para aquele rumo. Entendeu? Não, perfeito. Rafa, e numa empresa, por exemplo, hoje em dia a gente trabalha com várias gerações, né? Tem a Millennial, tem a Z, já tem a Alpha aí, que está entrando no mercado de trabalho. E a gente escuta falar que a geração Z é uma das mais complexas da gente liderar. Me conta o que você pensa disso. Bom, Giovana, a geração Z, a gente sabe que ela começa em 1997 até 2012, se eu não me engano. Então, esse pessoal que nasceu nesse período já nasceu com tecnologia. Então, o que acontece? Tecnologia, a gente sabe que as coisas evoluem muito rápido, então eles acham que no mercado de trabalho as coisas também têm que ser rápidas. Muitas das vezes eles entram lá na empresa, com 3 meses já tem cargo de gerência. E isso é onde que dá aquele bug, né? A gente que já está lá há muito tempo, que sabe que o negócio tem que ser devagar, que tem que ter conhecimento, vivência, eles já chegam com essa sede. E outra coisa também que eu vejo, eles têm grande potencial, porque eles já sabem tecnologia, já é muito preocupado com o clima, com o meio ambiente, eles sabem, aquele pessoal que você consegue trabalhar ouvindo música, respondendo alguém no WhatsApp. Meio que multifuncional. Multifuncional. Isso para as pessoas de gerações passadas é difícil. E eles não tiram proveito disso e acham que as coisas meio que do jeito deles. Eu costumava muito, quando eu estava na gerência, na gestão, de associar esse pessoal como adolescente. E por mais que eles vão de 15 anos até lá uns 30 e poucos, parece que mentalidade de adolescente, sabe? Tudo tem que ser do jeito deles, na hora deles e tal. Eu acredito que dá para você trabalhar, tem que conversar muito com eles, mas só que eles são muito eficientes quando eles querem. Então, eu acredito que é, sim, muito importante ter isso no mercado de trabalho e tem que ter, né? Porque vai chegando gerações mais antigas vão aposentando e eles vão entrando. No final das contas, o líder ele vai ter que se adaptar. E aí a gente vê, né, Giovana, tanto que a função de líder é difícil. As pessoas acham que é só estar lá na frente, só estar na frente de um projeto, mas não. Precisa de muito trabalho, muito conhecimento e muito amor a pessoas. Rafael, e durante todos esses anos da sua experiência de gestão, me conta uma decisão que você tomou que teve um impacto. Pode ser negativo, pode ser positivo na sua equipe. Assim, Giovana, a gente toma várias decisões, né? Assim, que às vezes você se arrepende, você não se arrepende, você leva como aprendizado e também muitas positivas. Mas eu acredito que a melhor decisão que eu tomei foi para mim e para a corporação, digamos assim, eu vou contar um pouco da minha história para contextualizar. Eu tinha 21 anos, trabalhava numa empresa de cartão de crédito e lá eu era auxiliar operacional. E lá eu fazia cadastro, impressão de cartão, só que o que era gerente na época de operacional saiu, foi fazer intercâmbio e aí me deram essa vaga. Não é que eu era a pessoa mais capacitada, mas eu era o mais antigo, me deram essa vaga. E aí fui gerenciar pessoas, fui lá tentar e foi um fiasco. Pensa, nossa Deus, eu não sabia liderar, não sabia mandar, eu estava sobrecarregando porque eu não tinha coragem, literalmente a palavra é essa, coragem de mandar, Giovana, vai lá fazer isso. Eu não sabia e eu comecei Delegar. Meu Deus, eu morria de medo da pessoa me tratar mal e tal, e olha que eu era o gerente, né? E aí, diretor muito sábio, o diretor da empresa na época, muito sábio, me chamava, conversava e dava feedback.
Aí um dia ele me deu um livro, muito interessante, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Na verdade, ele não me deu, né? Ele me apresentou o livro. Rafael, lê esse livro aqui que vai te ajudar muito para você conseguir evoluir e tal. Li o livro e aí sim que me despertou o interesse de liderar. Li, aprendi, comecei a estudar, só que naquela empresa eu não consegui entregar. Logo, um pouco tempo, acho que foi uns 6, 7 meses depois, surgiu uma vaga em outra empresa e eu fui para essa outra empresa. Aí sim, nessa empresa, trabalhei por mais ou menos um ano, aí eu assumi outro cargo de gestão e lá que eu pude aplicar todos esses conhecimentos e até hoje você aprende e aplica, né? Então, a decisão que eu tomei, falei assim, cara, eu não vou mais viver desse jeito. Eu sou gestor, mas eu não consigo gerir ninguém, né, digamos assim. E aí daí em diante que foi a decisão, falei, não, vou aprender sobre pessoas, sobre liderança, e desde então já estou aí há 15 anos já desse jeito. Que maravilha. Rafa, quando a gente fala de liderança, normalmente a gente fala de uma relação mais próxima com o nosso colaborador. Isso. E eu tinha essa habilidade, tenho essa habilidade de ter essa relação mais próxima, mas eu tinha dificuldade de manter o distanciamento necessário. Entendi. Me ensina. Isso aí é muito difícil, porque a liderança, uma liderança eficaz, ela fala muito de conexão. Eu tenho que conectar com o meu colaborador. Só que eu tenho que ter uma conexão moderada. Eu não posso conectar o tanto de meu colaborador ser folgado e não ao tanto de eu ser folgado com o meu colaborador. Então tem que saber balancear. Tem que saber balancear, mas só que você tem que ter essa conexão, porque senão ele não engaja, ele não faz o que precisa ser feito. Então, sempre que eu falo, tenha conexão, mas com moderação. Por exemplo, às vezes você está numa empresa, tem um diretor lá em cima e tem os colaboradores lá embaixo. Vamos pensar assim. Se o diretor quer ter uma conexão com os colaboradores, ele tem que descer lá, digamos, descer no chão de fábrica, ver o pessoal, conversar, só que até a página 2, digamos assim, porque senão tem pessoas que entendem muito bem, que sabem separar, agora tem outras pessoas que não vai conseguir, vai achar, agora é meu amiguinho, vou poder faltar, vou poder fazer isso, ou o patrão também, digamos assim, o líder que não entende, vai querer subir nas costas, não, fica até mais tarde aí, depois Além, né? Além, trabalha sábado, depois nós conversa e nunca conversa e aí acaba prejudicando. Então, empresa é empresa e amizade é amizade. Mas tem que ter uma cumplicidade, uma conexão. Você me falou uma frase aí muito interessante, que conexão leva a engajamento. Isso mesmo, isso mesmo. Então, você trabalha a conexão para você ter engajamento. Isso mesmo. Porque assim, suponhamos, eu e a Giovana. A Giovana é minha liderada e eu não tenho conexão nenhuma com ela. Tudo que eu falar para ela, ela pode não fazer, desdenhar, pode não aceitar. Agora, quando tem conexão e como que faz uma conexão? Eu tenho que entender que a Giovana é uma pessoa, eu tenho que entender que ela tem as necessidades dela como pessoa, como colaborador, e ela também tem que entender. Quando a gente entende isso, fica mais fácil, fica mais fluido de ter uma conexão genuína e assim entregar, produzir e chegar a alta performance, que é o que todos os líderes esperam. Então, essa conexão genuína, esse engajamento é a nossa motivação. É a nossa motivação, é a nossa motivação. A gente já for pensar assim, Giovana, a gente já entra lá para um outro lado de motivadores. Às vezes, a Giovana, o que motiva a Giovana, por exemplo, é dinheiro. Mas o que motiva o João é reconhecimento. Então, não adianta nós chegar no João e falar assim, João, eu vou te dar, aumentar seu salário para você entregar mais. E ele não quero. Agora eu vou reconhecer, falar para todo mundo que você foi o melhor do mês. Isso eu quero. Então, isso tudo, é como eu falei, liderança é muito bom, mas é difícil. Tudo isso você tem que entender e cada pessoa tem um motivador. Rafael, como é que você faz o raio-x de cada um? É muito tempo, né? Muito tempo de experiência. Às vezes a gente conversa com uma pessoa por pouco tempo, você já vai ver quais palavras-chave que ela mais fala, o que mais motiva ela, e aí sim você consegue ir agindo. A gente já volta naquela primeira pergunta, qual tipo de liderança você usa? A situacional. Às vezes, eu vou ter que usar essa, vou ter que usar ela. As palavras que eu vou motivar a Giovana não é a mesma que eu vou motivar o João. É difícil, é difícil. Rafael, e como que o líder se motiva? Isso aí é difícil. O que eu penso? Autoconhecimento. É a melhor coisa, porque se me motiva dinheiro, então eu vou liderar o pessoal para um propósito para me conseguir mais dinheiro. Me motiva pessoas, bem-estar de pessoas, então vou continuar fazendo, motivando pessoas, engajando, vendo o sucesso de pessoas. Então é um autoconhecimento e uma inteligência emocional muito, muito grande.
Porque se você for depender, geralmente quem está em cargo de gestão, quem está acima deles não tem esse tempo de ficar dando feedback, de estar fazendo isso, ainda mais quando a empresa é maior. Então o líder tem que ter isso aí, ele tem que se automotivar. E todo o tempo, porque às vezes você está querendo uma coisa e a equipe não está entregando e você tem que estar automotivando para conseguir motivar eles. E é difícil. É todos os dias, então, é o recomeço, é o restart, todos os dias de motivação. É isso mesmo. É desse jeito. Rafael, e outra questão que me pegava muito, e isso tudo a gente vai desenvolvendo, né? Ou a gente estuda para desenvolver, ou a gente desenvolve na tora. Uhum. Uma questão que me pegava muito era a questão do feedback. Qual técnica que você usa para dar um feedback mais interessante? Sim, Giovana. Aquela velha que a gente ouve muito na internet é o tal do feedback sanduíche. Nunca? Sério? É muito engraçado que tem muito dele na internet, as pessoas acham pejorativo, acham feio, mas na minha experiência é o melhor que tem. Que é basicamente o seguinte, você começa falando um elogio, aí fala o problema e depois fala um outro elogio. Mentira, jura? É muito interessante. Porque imagina só, Giovana, vou falar um feedback para a Giovana e já começar falando a coisa ruim. Ela já vai cruzar os braços e se jogar para trás. Porque já vai tudo que eu falar posteriormente já vai resolver. Agora você fala assim, nossa, Giovana, você está entregando muito bem. Você já vai levar o corpo para frente e ficar aberta para receber. Então você começa falando positivo, depois o negativo e assim por diante. E até o fim da sua fala com a pessoa. O interessante do feedback, Giovana, que ele tem que ser... É bom você fazer um feedback mensal, a cada 3 meses, mas também quando acontecer um problema de imediato, você já pega e já faz esse feedback. Não espera muito o tempo passar e também não faz logo quando acontece, porque às vezes você vai estar muito nervoso ainda. Tem que ter um time, então. Sim, tem que ter um tempo. Você espera um pouco, aí sim você pega e faça o que você tem que falar. E o interessante do feedback, você nunca fala da pessoa, por exemplo, da Giovana. Você fala do feito da Giovana, por exemplo. Me explica. Giovana, você é muito preguiçosa. Não é. Eu tô falando, não é dela ser preguiçosa, eu tô ofendendo a Giovana. O feedback certo seria, Giovana, eu sei que você não está conseguindo entregar. Por que você não está conseguindo entregar? Como a gente vai fazer? O que você acha que você tem que melhorar para você conseguir entregar o melhor resultado? Eu não falei da Giovana que ela é preguiçosa. Toda a minha conduta ali, né? Não, isso mesmo. Eu falei da condição. Da condição que tá. Então sempre tem que ser por essa linha o feedback. E aí, outra coisa que eu perguntei, eu falei, eu quero que você me entregue. Como que você vai fazer para me entregar? Com essa fala, você que vai, peraí, como que eu vou fazer? E aí eu posso cobrar, você se comprometendo, não foi eu que te dei a ideia para você mudar isso, você que falou que ia fazer essas atitudes. E assim que a gente passa o feedback de forma mais assertiva e mais eficiente. E o engraçado é que tem pessoas que nunca dá feedback para ninguém, e aí depois quer cobrar resultado. E nós, seres humanos, precisamos de feedback. Todo mundo precisa de feedback para saber se está indo bem, se está indo mal. Às vezes você está indo até bem, mas você está indo para o caminho errado. Não é o caminho que a empresa quer. E aí eu falo, peraí, você está indo bem, parabéns, agora vamos fazer, eu mesmo está fazendo, mas é para cá. Gastar suas energias para cá. E aí você vai performar melhor, sua equipe vai performar melhor. E, Rafael, a gente às vezes tem o hábito de achar que o feedback é só aquele momento da conversa do feedback negativo. Não. Porque às vezes você não vê muitos líderes assim, eu vou tirar um tempo da minha agenda para fazer um feedback positivo. Como é que funciona? O pior é como eu te falei, né? Às vezes na correria ali as pessoas só vai chamar atenção quando tá precisando de ser chamada atenção. Se não tá chamando atenção, então tá tudo bem. Só que não é bem por aí. O feedback positivo é tão importante ou mais importante do que o feedback negativo. Porque quando você motiva, é muito melhor você trabalhar sempre motivado. Meu chefe está satisfeito com o que eu estou fazendo, eu estou indo pelo caminho certo, porque só te chamar para te dar patada, só para te reclamar alguma coisa, então você sempre vai só retraindo, não vou trabalhar aqui mais, não vou entregar mais, porque eu não faço nada certo. Agora, você sempre falar feedbacks positivos, aí você vai ver que a pessoa vai entregar mais, vai motivar mais, engajar mais. Você postou um vídeo esses dias falando que, deixa eu lembrar, elogio em público... Isso, e corrigir no particular. Já entra na questão do feedback. Muitas das vezes, no calor das emoções ali, a pessoa tende a, por que você fez isso? Você fez errado na frente de todo mundo. Só que isso causa constrangimento em toda a equipe e naquele colaborador também. Ao invés dele
muitas das vezes ele pensa o seguinte, vou fazer isso para que sirva de exemplo. Cara, só que isso é um erro. É erro, muito erro, porque você está minando o respeito que a equipe tem por você. Então, aconteceu o problema, chama num canto, conversa, explica, olha, não tem, pode ser assim, porque você vai ver que vai ter muito mais resultado, porque vai dar até margem para um diálogo. Olha, eu agi assim porque eu achei que estava certo. Se você chamar a atenção na frente de todo mundo, você não vai ter diálogo. Não vai ter diálogo. Vai ser só você brigando com alguém. E pode ter um bate-boca, um xingamento, e dependendo, entrar até nos tapas. Já pensou? Não. Mas assim, então, mas a gente pode ter aquele feedback em grupo? Pode sim. E o individual? O em grupo pode acontecer quando é o grupo todo, mas se foi só a Giovana que falhou, então é só a Giovana ali. Agora, se o grupo todo falhou, então o grupo todo tem que ser chamado a atenção na frente do grupo. E na hora daquela reunião do grupo, aquele feedback da equipe inteira, que um vira pro outro e fala assim, mas fulano fez aquilo e você não falou nada. Sim, aí, essa questão de não falar nada é muito interessante também, né? Isso é um outro assunto. Às vezes você até falou, mas você não deu o feedback na frente de todo mundo. De quem precisava saber. Isso é muito interessante. 2 pontos aí. Esse primeiro, quando é assim, o líder tem que ser firme e falar, não, isso aqui a gente conversa depois, não é pauta de reunião, porque senão vira bagunça, né? E essa questão de não falar para a equipe, sempre quando alguém faz alguma coisa de errado, ele tem que ser punido. Vamos usar essa expressão. Porque senão os outros colaboradores vão pensar, tudo pode ser feito aqui, não tem punição, aqui é a casa da mãe Joana, aqui a gente faz o que quer, então... É protegido. É protegido. Então, se a Giovana errou, Giovana, o feedback, tiver que assinar a advertência, converse com ela, seja sincero e puna ela com o que tiver. E o feedback também, Giovana, o ideal são 3 feedbacks. Você não vai dando feedback para as pessoas, 10, 20, que aí, meu amigo, você já está tendo Como prejuízo. assim 3 feedbacks, Rafael? Você dá o primeiro feedback sobre uma situação, a pessoa não mudou, dá um segundo feedback, já fala, olha, esse é o segundo feedback. O terceiro feedback que eu vou te dar agora, se eu continuar com essa mesma situação, vai te promover para o mercado de trabalho de novo. Então, no máximo 3 feedbacks. Para a mesma situação. É muito relativo, porque às vezes são situações diferentes, mas já é um colaborador complicado, digamos assim. Então, agora isso, então quantos feedback vai ter que dar? Então tem que ter um senso para saber, né? É situações diferentes, mas é um colaborador que já está dando problema, está a maçã podre? Não, então não precisa ser a mesma situação. Então sempre tem que ter um feeling ali para saber. Não, Rafa, de tudo que tá me falando aí, só me volta uma frase na cabeça, né? Que tudo se remete à inteligência emocional do líder. Sim, Giovana, isso é muito interessante, muito importante para o líder conseguir fazer uma boa gestão, digamos assim, uma boa liderança. A inteligência emocional, as pessoas confundem muito com você conseguir controlar suas emoções, mas ninguém consegue controlar a emoção. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós estamos aqui nesse prédio, de repente o prédio começa a cair, certo? Primeira sensação, primeira emoção vai vir é pânico, desespero e tal. Você não vai falar, não, eu não estou com pânico, eu não estou desesperada. Não, tá tudo caindo. Não é por aí. A emoção vai vir, agora a inteligência, o que eu vou fazer com essa emoção que eu estou sentindo? Eu vou raciocinar como? Eu consigo sair pelas portas, eu consigo sair pela janela? Então, essa é a ideia. Um filme que é muito interessante, que fala um pouco sobre as emoções, que seria lá o Divertidamente 1 e 2. Então ele é muito interessante, que já meio que fazem a Deus de criancinha, que ela é própria para criança, já entender um pouco sobre emoções. Claro que não é você só internalizar e agora eu vou fazer isso que você vai conseguir ter uma inteligência emocional. Isso é uma grande parte. Mas também você tem que ler, tem que estudar, tem que pesquisar sobre o assunto para você conseguir segmentar melhor e começar a pôr em prática. Usar as técnicas ali para transformar a sua emoção a emoção e saber a melhor forma como agir. E a inteligência emocional ela é muito importante para o líder. Porque às vezes acontece alguma situação lá que você tá... Vai estourar. Estourar. Não, peraí, eu não posso estourar. Ou senão é uma coisa que você tem que ser mais ágil e você tá calmo, serenão. Então você tem que saber qual é a melhor emoção que eu vou, digamos assim, qual é a melhor atitude que eu vou ter diante dessa emoção aqui. Então é por aí. Interessante. Rafael, e dentro da empresa ali, quais as práticas diárias que você adota para ter uma conexão melhor entre liderado e líder, equipe líder? Entendi.
O engraçado, Giovana, que às vezes a gente está num cargo de liderança, a gente acha que é só mandar que o liderado tem que obedecer. Mas se não houver uma conexão genuína, isso não acontece. Vai ser só um lado que vai ganhar, digamos assim. Então, por isso que é importante ter uma conexão genuína. E como ter essa conexão genuína? A gente já volta já meio que aquela pergunta que a gente fez um pouco antes. Eu tenho que ser próximo do meu colaborador, mas não muito próximo para que ele seja meu amigo. Mas eu tenho que entender que ele tem vontades, que ele tem anseios, que ele tem também uma vida fora da empresa, da instituição. Então eu tenho que saber, olha, eu vou colocar ele para trabalhar até 10 horas da noite hoje, mas e aí, ele pode? Sabe, tem situação que a gente entende que a empresa precisa porque precisa, que é uma urgência. Mas tem situação que a gente tem que negociar, tem que entender. E com isso, quando você entende o lado humano do seu colaborador, você cria uma conexão. Você criando uma conexão, você não vai ter um colaborador que só entra na sua empresa, fica um tempo e vai embora. Ele vai vestir a camisa, quem sabe até dar o sangue pela empresa, literalmente, digamos assim. Porque muitos gestores cobram, você não veste a camisa. Mas e aí, você também tem uma contrapartida com o funcionário ou você só paga o salário dele? Você preocupa com ele e você quer que ele preocupe com a tua empresa? Então tem que ter uma conexão genuína. E para ter conexão, não basta eu ter uma conexão com a Giovana só com onde eu ganho. Certo. Os dois têm que ganhar. Então, assim, você vê uma transformação nesse meio corporativo aí, de abraçar mais o colaborador, abraçar mais as suas necessidades, né? Tanto assim, hoje em dia a gente vê tantas empresas que tem aquele momento de descanso, né? Aquele momento de lazer, descontração, mas às vezes a gente vê empresas também que investem em capacitação, mas investem num apoio psicológico, num apoio terapêutico. Sim, isso é muito importante. Hoje em dia, a gente se vê fala muito disso. Aquela questão de empresa que você só manda, só obedece, Tá ultrapassado. É ultrapassado. Hoje, se você quiser uma empresa duradoura e com cultura forte, tem que ser esse tipo de liderança, uma liderança mais próxima, uma conexão com o seu colaborador. Rafael, e qual que é a dificuldade, às vezes, de um líder colocar isso na cabeça de um empresário? É difícil porque a gente sabe que empresa é CNPJ tem conta para pagar, né? Então é resultado, tem que entregar. E muitas das vezes as pessoas acham que quando falam em liderança é aquela questão paz e amor, passar a mão na cabeça do colaborador, mas não é por aí. E você conseguindo lidar a liderança e a gestão, você consegue ter o resultado. Claro que tem que ser uma coisa muito bem conversada e a gente costuma falar que alinhar a expectativa. Bom, eu estou te contratando para isso, você precisa que entregue isso e eu vou te entregar isso. Alinhou? Então entrega, faz todo mundo entregar, mas num ambiente mais harmonioso. Não precisa de ser um ambiente de cobrança, um ambiente pesado. E fazendo isso, as pessoas entendendo, consegue todo mundo andar junto e todo mundo evoluir, todo mundo crescer. Ainda nessa mesma pergunta. Então quer dizer que liderança e gestão são coisas diferentes? Isso. É engraçado, né? As pessoas pensam que é a mesma coisa, líder e gestor. Só que na verdade não. Líder é voltado para pessoas, para humano. E gestor é para números, para tarefas. Então é difícil você ser um bom gestor e ser um bom líder. Mas consegue. É difícil, mas consegue. Porque são características diferentes, mas dá para botar. Características diferentes e necessidades diferentes. Um gestor, ele está preocupado com relatório, com número, com dados. O líder já não. Vamos pensar assim, para ficar mais fácil de entender, com bem-estar, se está entregando, se está motivado, se está evoluindo. E a gente entende que só líder não consegue evoluir. E só números não conseguem segurar pessoas. Então, as duas situações têm que casar e para conseguir entregar de forma mais assertiva e além de ser assertivo, forma mais eficiente. E assim todo mundo ganha. Sabe? Quando você tem esse conhecimento, com essa profundidade, você vê que todo mundo ganha. Se você for só líder, não entrega. Se for só gestor, não entrega. Então, hoje em dia a liderança ela está indo muito além do motivacional. Muito além. Tem muita dificuldade quando a gente fala em liderança, das pessoas acharem que é só passar a mão na cabeça, como eu disse, mas não. Liderança é humano, você estar perto, é emocional, você entender a pessoa, você fazer com que ele, aquela frase, despertar o outro interesse de fazer, é bem verdade, porque se a Giovana está do meu lado e ela
é minha colaboradora e ela entende que a gente precisa de trabalhar mais para entregar um resultado, ela vai entregar sem eu cobrar, porque ela sente a dor do patrão ali, sente a dor da empresa e vai entregar, porque ela sente pertencente, né? Isso mesmo. Aí falou tudo, sente pertencente à empresa. As empresas geralmente cobram muito. Você tem que vestir a camisa, mas não se sente pertencente à empresa. Agora, quando ele sente, o colaborador, o gestor nem precisa de falar que o colaborador já entrega. Olha, eu não sabia dessa técnica aí, mas eu lembro de falar para as minhas meninas assim, essa empresa é de vocês, essa empresa é de vocês, ela não é minha, ela é de vocês. Eu meio que levantava a bola e jogava desse jeito aí. É engraçado, Giovanni, que esse termo é muito engraçado de ser dito, porém é muito engraçado assim, não. É muito dito, porém ele tem que ser dito com cuidado, porque, por exemplo, tá lá você andando de jatinho particular, um exemplo, tal, e você fala lá pra menina da limpeza, é de você tem que pensar igual o dono. Ela vai te olhar assim, cara, como assim? Então, você não tem que usar essa expressão empresa de você, porque não é minha. Eu não ganho o que você ganha, eu ganho muito menos, eu não tenho as regalias que você tem. De todas as perspectivas que eu peguei sobre suas técnicas de liderança, inteligência emocional, eu vejo que o líder, ele trabalha tanto com os liderados de equipe, quanto com a empresa, quanto com o seu gestor, né? Quanto com o empresário. E aí, como que você, como líder, vai não prometer, não é bem essa palavra, mas como você, como líder, vai justificar ou vai embasar, vai falar para o seu chefe ali, para o empresário, que com a liderança ele vai conseguir atingir aqueles objetivos? Isso aí é forte, Giovanni. Isso é forte porque, como eu falei, as empresas querem números, quer dinheiro, quer número, resultado. E às vezes com a liderança, os empresários podem achar que isso é mais paz, amor e magia, digamos assim. Mas quando eles entenderem a fundo o quão é importante você liderar uma equipe e ela engajar, eles vão mudar a percepção. E que dá número. Isso que eu ia falar. Dá número e dá resistência à empresa. Quando você só está preocupado com números, os colaboradores entram e rapidão saem. Não ficam muito tempo, porque eles não veem aquilo ali como algo deles. Eles querem simplesmente ganhar o dinheiro dele e ir embora. Quando vai na liderança, ele já entende o propósito, ele já engaja. E aí sim, eles vão ficando, vão evoluindo com a empresa, vão criando um nome, vão defendendo a empresa e vai se sentir como se a empresa fosse deles. E vai, por exemplo, quando a empresa é sua, você entrega muito mais quando é um colaborador. E quando ele tem esse sentimento, essa sensação que eu também estou ganhando, eu também estou evoluindo, estou crescendo com a empresa, então todo mundo ganha. Então, essa questão da liderança com a evolução da empresa, dos números da empresa, dá um outro podcast. Dá um outro podcast. Eu acho que a gente pode marcar um outro podcast para continuar com esse assunto. Com café e biscoitos, por favor. Tem que ter um podcast aqui, gente. Não tem nada. Não é só água, meu Deus. Bom, Rafa, eu queria te agradecer muito Obrigado por ter compartilhado conosco sua experiência. Eu acho que muito do que você falou de que liderança conecta, engaja e automaticamente transforma. Eu acho que isso que faz a diferença. E eu te respeito mais ainda, te admiro mais ainda por agir, por pensar dessa forma com seus liderados. Ótimo. Tá? Vou deixar a palavra contigo e a casa está aberta para quando você quiser voltar. Obrigado, Giovanna. Fui muito feliz aqui hoje com você, conversando um pouco sobre uma coisa que eu gosto muito, um assunto que eu gosto muito, que é a liderança. É um assunto que às vezes as pessoas acham que não dá para se aplicar em empresa, tem que ser gestão. Mas liderança dá sim, pessoal, dá trabalho, porque não é uma coisa fácil, tem que gostar, mas só que quando você consegue colocar um líder e consegue engajar a equipe, vocês podem ter certeza que você vai ter uma empresa muito mais sólida e com resultados muito mais duradouros do que só números de imediato.